A prova é que eu tô aqui. Voltando então para o Sérgio Marrói, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que um cara vai sair do Japão? Aqui nós estamos com um desenho da rota que o Sérgio batizou de Jornada Centenária, onde ele parte do Japão, vai até a Rússia, né? Faz 3 paradas na Rússia. Da Rússia ele parte para o Alasca, tem uma parte por terra, não é isso? Que é essa parte aqui. E ele pretende fazer essa parte por terra em cima de trenós puxado pro cachorro. Aqueles cachorros do gelo lá. Não deixa de ser sobre as águas, né? Contar, viu? É brincadeira. O Sérgio não tem mais nada para fazer na vida, não? Ó, sai do Alasca, passa ainda, tem outra escala aqui por água no Alasca, já chega no norte do Canadá, noroeste do Canadá, vem descendo, aí toda a costa oeste, não é isso? Dos Estados Unidos, até o México, depois Colômbia, passa pelo Panamá, norte do Brasil e aí até chegar Santos, isso, Santos, tá. As paradas obrigatórias dele vai ser aqui em Salvador. Então ele para em Salvador. Ele vai parar em Salvador. Tá. Nesse roteiro, de que ponto você vai captar o Sérgio? Em que ponto você vai começar a monitorar ele? Como ele está no jet ski, ele não vai estar o tempo todo com o equipamento dele ligado por uma questão lógica. Ele vai estar recebendo barrufo de água por todos os lados. Quem é do mar sabe disso. Mas se ele tivesse numa outra embarcação, num veleiro ou numa embarcação abrigada, nós teríamos condições de monitorar ele do momento da partida ao momento da chegada. Enquanto ele estivesse com o rádio ligado, nós temos condições daqui monitorar ele. Ou seja, ao redor de todo o globo terrestre, a gente fala com qualquer pessoa, em qualquer horário, desde que se saiba a frequência que vai usar, porque as frequências elas têm que ser utilizadas de acordo com o horário, aquela questão de propagação. É comum quem tem barco, quem tem um rádio SSB, que fica escutando aquelas emissoras de AM, as broadcaster, em determinados horários, principalmente à noite, elas entram forte. Quando, com o raiar do dia, elas somem. É justamente a propagação que vai mudando em função do horário, em função das tempestades magnéticas, tempestades solares. Então, com essa estratégia e a frequência que a gente usa, cada frequência tem uma propagação meio que específica, falando assim de um modo bem simples para se entender, a gente teria que fazer um quadro de propagações, um quadro de frequências para poder ser usado, e a gente seguramente sem nenhum problema conseguiria monitorar ele da saída à chegada ao Brasil sem problema nenhum. E outra importância, eu acho que é o apoio que eu tenho recebido de muitos rádios amadores, principalmente, né, de Salvador. E com uma base aí, inclusive estou com o apoio do pessoal da Labre, né, através do senhor Laulo Lima. E eu acredito que eu não vou ter problema não. Eu espero sim poder chegar aí em 2009 por aí, no começo de 2009 aí, e poder entrar aí em mares brasileiros e poder passar aí pelo Salvador e chegar no destino, que é o Porto de Santos, onde chegou o navio Caçatomaro há exatamente 100 anos atrás. No caso dele, a gente só vai falar quando ele estiver portando, quando ele estiver em terra. Ele vai então dispor do equipamento dele, o equipamento é parecido com esse que está aqui, se você puder focar. Esse equipamento aqui, esse equipamentozinho aqui, ele fala em todas as frequências e escuta todas as frequências. Ou seja, ele é HF, VHF e UHF em um equipamento só, com uma excelente performance. Hoje em dia, esse equipamento aqui, por isso que eu fiz questão de botar os dois, esse equipamento aqui, isso aqui até aqui é só um alto-falante dele. Esse equipamento aqui é um equipamento só de HF, que cobre a frequência de 0 a 30 MHz. Esse equipamentozinho pequeno aqui, talvez um oitavo ou menos do tamanho, ele cobre de 0 a 500 MHz. Então ele cobre a faixa toda de comunicação que a gente tem. Então, com um equipamentozinho desse aqui, uma antena portátil e uma bateria, ele fala de qualquer lugar para qualquer lugar. A meta dele é proteger do sal, né? Isso. Sim. Deixar num lugar... Existe. Os fabricantes hoje desses rádios portáteis, eles já existem, dos próprios fabricantes, a Aico, a IAESA, a Kenud, eles já têm cases específicos para essa proteção. Porque o rádio marítimo, ele não tem um case, ele é protegido para o sal, a gente sabe disso. Inclusive os rádios marítimos, tem radioamadores que utilizam os rádios marítimos por serem mais resistentes à corrosão. Porque eles têm uma blindagem toda diferenciada desse equipamento que a gente tem para dentro de casa. Então, quando eu vou, por exemplo, ativar uma ilha, ou ativar um farol, ou uma beira de praia, eu tenho um equipamento específico, um case específico, eu coloco esse radinho dentro para poder ele não receber
a maresia que vai trazer prejuízo ao circuito dele. E ele deve fazer algum tipo de adaptação ao jet ski, onde ele vai colocar o que na moto seria aquele baú atrás, ele deve colocar ali uma estação de rádio, né, gênero diverso, primeiros socorros. Eu fiquei sabendo que a primeira modificação que me causou assim, mais espécie, por conhecer a máquina, é que ele estaria adaptando o jet ski dele para comportar 300 litros de combustível. Isso para mim já você arregalou o olho aí, mas é uma informação, porque ele quer cobrir 300 quilômetros num dia, em 8 horas. Que tipo de ajuda o radioamador vai dar para o Sérgio? Que tipo de, efetivamente? Faz ponte, aciona resgates, aciona serviços? Qual é o objetivo? Traçando um link com as viagens do Amir Klink, por exemplo, o radioamador, além de prestar esse serviço de resgate, de ponte, ele servia também de companhia. No caso dele não vai ser porque, como a gente falou, ele está no jet ski, ele não tem como estar transmitindo e recebendo comunicados de mensagem o tempo todo. Então vai se resumir ao tempo que ele tiver em terra, e ele falou que vai ancorar em praias desertas, e aí a gente vai estar servindo de companhia para ele também. Como se houver qualquer pane, alguma coisa, e ele tenha que aportar, a gente vai estar fazendo o link com as devidas entidades que vai prestar o socorro devido para ele, né? Uma necessidade, ele pode, por exemplo, precisar de uma peça para o jet ski, que ele só vai precisar na próxima ponte, no próximo, né, ele faz uma previsão de chegada e essa peça pode ser encaminhada para lá. Então eu queria encerrar aqui, um grande abraço para todo mundo da Bahia Náutica e da Náutica Brasil e para o pessoal da Labre aí e a todos os rádios amadores aí do Brasil. Um forte abraço daqui do Japão, Sérgio Marroi.